Boa tarde a todos os presentes e aos munícipes que nos acompanham pelo sistema online. Damos início à primeira reunião pública extraordinária da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, em conjunto com a primeira reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal de Londrina. Pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, vereador Pastor Gerson Araújo, presidente, vereador Jamil Janene, vice-presidente, vereador João Martins, membro. Pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, vereador Eduardo Tominaga, presidente, vereador Felipe Prochê, vice-presidente, e vereador Valdir dos Metalúrgicos, membro. Registramos e agradecemos a presença dos vereadores Tio Douglas, vereador Périx Deliberador, e demais munícipes presentes na Câmara de Vereadores. Indago se os vereadores têm algum informe, esclarecimento inicial. Peço palavras, presidente. Bom, queria cumprimentar todos os presentes aqui, os munícipes aqui presentes, e dizer que a importância desta casa, quando a gente fala de uma Câmara de Vereador, a Câmara de Vereador tem que ter ética, tem que ter respeito, a Câmara de Vereador tem que ter pessoas que trabalham aqui com educação. Mas eu lembrando agora, eu queria falar aos companheiros vereadores, vocês sabem que eu e meus irmãos, né? Nós temos um comércio de veículos, de carro, na cidade de Londrina. Nós temos uma loja, 2 lojas na cidade de Londrina, que foi muito atacado por um candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual. Que a nossa loja, ela não mexe com velocímetro adulterado. Ela, inclusive, quando jogam as coisas em cima dela e usa a rede social, porque quem usa a rede social para falar mal da vida dos outros é covarde. E o covarde, ele usa a rede social para falar mal da vida dos outros. E eu queria dizer aos companheiros vereadores que a MK Veículos, ela é testemunha do Ministério Público. Ela nunca mexeu e adulterou o velocímetro, como um deputado estadual eleito e um deputado federal falou na rede social, com o apoio de uma outra pessoa que mexe com carro também na cidade de Londrina. Inclusive, nossos advogados já estão encaminhando toda essa documentação. Então, eu queria dizer a todos os munícipes que estão aqui presentes, o debate político é importante. Tem divergências? Tem. Tem hora que eu voto, que eu agrado um, desagrado outro? Isso. Mas o importante é uma coisa. Quando as pessoas atacam para crescer na vida, para ganhar voto, xingando as pessoas, humilhando as pessoas, isso é covardia. Isso é muito covardia. E eu queria que esse deputado estadual eleito provasse que eu tenho uma denúncia no Ministério Público, que a loja, eu e os meus irmãos, mexe com o velocímetro. Sabe por que fala isso? Porque é covarde. Fala as coisas para tentar denigrir a imagem das pessoas, para ganhar voto. E isso é feio. Isso é covardia. Isso, as pessoas que usam isso para trampolim político, não tem vergonha na cara. E graças a Deus, vai ter uns 4 processinhos para frente aí. Mas bem feitinho mesmo, para provar lá na justiça se a nossa loja, a loja de carro que veio dos meus irmãos, mexe com velocímetro adulterado. E espero que daqui para frente as pessoas falam na cara, não fala pela rede social. Eu vou estar aqui no plenário hoje, eu vou andar para lá e para cá. Inclusive, falaram mal da minha família, falaram mal do meu irmão, falaram mal do meu outro irmão, falaram mal da minha esposa. Falaram mal da minha esposa, falaram mal dos meus filhos. Isso é covardia. E o informante vai pagar o preço alto. Porque as pessoas têm que ter vergonha na cara antes de criticar e falar mal da vida dos outros. Pessoas que não têm vergonha na cara. Então, todos vocês que estão aqui, na minha vida política, eu não sou covarde para usar a rede social para falar mal da vida dos outros. Mas tem gente que usa a rede social para falar mal da vida dos outros. Isso é covardia. Covardia. E eu vou estar aqui agora para falar na minha cara. Vou estar andando no plenário. Quem sabe a pessoa não se torna mais covarde e fala na minha cara. Palavra livre. Passamos à pauta da presente reunião. Projeto de lei número 102 de 2018, de autoria do projeto de lei Iniciativa Popular, revoga integralmente a lei número 12.575 de 18 de setembro de 2017, que aprova a planta genérica de valores de terrenos e preços básicos por metro quadrado de construção
para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano e da outras providências, e da Lei nº 2.647, de 26 de dezembro de 2017, introduz alterações à Lei nº 2.575 de 2017. Retorna à vigência da Lei nº 8.672, de 22 de dezembro de 2001. Palavra livre. Boa tarde a todos. Nós só queríamos comentar um fato que aconteceu com um dos nossos amigos que tem um ônibus e que com faixas inclusive alusivas ao IPTU, isso não é segredo para ninguém, né? Já que vivemos numa democracia, todos nós podemos falar e agir como quisermos, desde que respondamos às leis vigentes no país, é ou não é? Então, isso está sendo feito de uma forma, ao que me parece, sem ofensas, andando pela cidade, mostrando aquilo que a população pensa sobre o IPTU abusivo que nós estamos tendo em Londrina. E durante a semana que passou, aí no sábado ou no domingo, este veículo foi pichado, teve suas faixas todas rasgadas. Então o pessoal ficou até meio pensativo. Falou, olha, quem terá sido, né? Já que nós calculamos aí que 99% da população está contra o aumento do IPTU que o prefeito nos proporcionou. Então, mas é uma atitude covarde também, assim como o Jamil se referiu, e ele tem toda a razão. As coisas têm que ser na base da civilidade, da educação, né, e dos bons costumes. Então, é uma pena que tenham feito isso, mas as faixas naturalmente vão ter que rasgá-las novamente, porque elas serão repostas, o ônibus vai continuar andando pela cidade e, como eu disse, cada um age da forma como quer e responde por isso. Então, mas é uma pena, né? Se nós vivemos numa democracia, as ideias podem ter conflito, mas aí já são atitudes selvagens e que não poderiam acontecer. Muito obrigado. Obrigado, Mauri. Palavra livre. Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Felipe Prochê. Senhor presidente, primeiro cumprimentar a todos aqui presentes mais uma vez na discussão do projeto 112. Queria encaminhar, principalmente a nossa comissão, né, o voto favorável à tramitação do projeto, que visa a revogação integral da planta de valores. Haja visto também que já tivemos essa discussão nas outras comissões, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, que tinha a sua obrigação de fazer todos os seus encaminhamentos para questões econômicas, e assim fez também, tanto no 112 quanto no 113. Então, encaminhar o voto aí favorável aí ao projeto para que tramite e possa vir a plenário nas próximas semanas aí, ou o mais breve possível. Obrigado. Palavra livre. Por 3 minutos, tá ok? Obrigado. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos os presentes, a todos e todas, eleitores e eleitoras que confiaram no nosso trabalho, no trabalho meu e do meu pai, o Boca Aberta. Agradecer a todos os 129.653 votos que tivemos nessa eleição, e principalmente agradecer ainda mais, um pouco mais especial ainda, a todos os vereadores aqui presentes que votaram para nos caçar. Obrigado a todos os vereadores que
votaram para caçar o Boca Aberta, porque com certeza... Com licença Sem- um pouquinho. O tema Vou chegar no tema. O tema da palavra livre é sobre o projeto de lei de iniciativa popular 112/2018. Então, peço para que Vossa Excelência se atenha ao tema, ok? Ok, pode deixar. Terminar de agradecer então a todos e a todas. Muito obrigado aos vereadores que votaram para nos caçar. Sem o voto de vocês, hoje eu não seria deputado estadual eleito com quase 40 mil votos e meu pai com mais de 90 mil votos. Bom, vamos ao tema então, IPTU. Quando Boca Aberta, meu pai era vereador nesta casa, ele foi o único vereador que teve coragem, dos 19 vereadores, a pegar o microfone e gritar: não aumente o IPTU. A cidade não precisa disso. O povo não aguenta mais. Não aumente o IPTU. Foi voto vencido. Votou contra e fez a parte dele. O único vereador que teve saco roxo de falar a verdade, que não precisaríamos aumentar o IPTU. Aquela época, provou com documentos que tinha na prefeitura mais de 94 milhões do IPVA. Para quem não sabe, o IPVA é o imposto que você paga sobre veículos automotores, onde 50% deste imposto é destinado ao município. Existia mais de 94 milhões de impostos arrecadados do IPVA na prefeitura. Existia também 40 milhões do fundo do COSIP. Para quem não sabe, o COSIP é a empresa que cuida da iluminação pública da cidade de Londrina. Então provamos isso lá para trás, com documentos e com fatos, que não precisaríamos ter aumentado o IPTU, que os vereadores não precisavam aumentar o IPTU do jeito que foi, de uma forma abusiva. E também que na época, 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, tinha chegado um repasse de mais de 300 milhões de reais do governo estadual e federal para a cidade de Londrina. Que essa verba era para ser destinada para a saúde, para contratação de mais médicos, de remédios, custear novos investimentos de unidades básicas de saúde, UPAs, e com certeza dar um melhor atendimento ao povo de Londrina. E ao terminar a fala, já deu tempo, presidente? Para concluir, por favor. Para concluir, só para terminar rapidinho, que não estou vendo o tempo aqui, não está marcando para mim. E dizer a todos os vereadores que vão votar esse projeto de extrema importância da nossa cidade, que vocês vão ter uma segunda chance, a segunda chance de uma retratação tão importante neste caso. E dizer especialmente ao vereador aqui presente que nós não entramos pela porta dos fundos, assim como o senhor. Nós fizemos mais de 40 mil votos. Pelo contrário, a porta para mim foi escancarada. Obrigado pelo pronunciamento. Palavra livre. Peço palavra. Com a palavra, vereador Jamil Janine. Senhor No presidente- tema, por favor. Não, senhor presidente, na realidade, só para dizer que o deputado estadual eleito, acho que ele esqueceu das informações, que não foi só o deputado, o vereador na época Boca Aberta que votou contrário. Tem que ser sincero, tem o sim e o não. Felipe Prochet votou contra, o Felipe Barros votou contra, o vereador Roberto Fu votou contra. Deixa eu lembrar mais alguém? O Júnior Santos Rosa votou contra. E não fazem politicagem feia, né? As políticas são mais sérias e educadas, você entendeu? Então, tem que ser sério. Aqui é um debate político. Tem gente que vota contra, vota a favor, mas não podemos dizer que foi o salvador da paz. Mas sim, tem outros vereadores que votaram também, né? E COSIP, só ele está em breve na política, COSIP é um fundo, não é que cuida da iluminação pública, esse é um fundo de arrecadação que quem cuida da iluminação pública é Sercontel Iluminação. Meu menino é bonzinho, é novo, vai aprender bastante. Palavra livre. Senhor presidente, pela ordem. Bom, com relação à questão do IPTU, né, isso é uma questão que já vem sendo discutida há longos anos. A questão da atualização da planta, né, como eu sempre coloquei aqui nessa casa, e até propostas que eu assinei aqui, eu jamais disse ser contra a atualização da planta. Todavia, diante de levantamentos
que foram feitos através do cálculo de do site de transparência, das informações que são passadas para esta casa, existem discrepância de valores. Os valores não se encontram. Então, diante da dúvida, a melhor maneira que nós temos para que possamos trabalhar de uma maneira com que a população aceite e reconheça que houve um sério trabalho em cima da atualização da planta e também da alíquota, porque 16 anos atrás, uma atualização e depois a alíquota, isso aí, ninguém aguenta. E o londrinense também não aguenta e também não aceita. Porque os 16 anos de atraso foi por ingerência do executivo e não pela culpa da população. Nesse sentido, eu queria até colocar aqui uma questão peculiar e particular. O CONGEP, na Gleba Palhano, ele é um conselho de condomínios. A Gleba Palhano, ao contrário do que muitos defendem aqui nessa casa, e também as pessoas que não conhecem, foi um bairro construído 100% pela iniciativa privada. Lá, dificilmente você vê a intervenção do poder público para dar a contrapartida do que se arrecada no IPTU daquele bairro. De igual forma, eu pergunto para os outros moradores de bairros adjacentes, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, se essa contrapartida ela é prestada pelo município. Porque, veja bem, o CONGEP teve que pagar, através dos condôminos que são filiados ao CONGEP e pagam R$2 por mês, R$2. O que se paga por IPTU dividido durante o ano não dá esse valor. Nós fizemos poda de árvore, que é a obrigação do município. Eu estive presente na CMTU para pedir um caminhão para recolher os galhos que foram cortados lá. Tive a resposta positiva. Foram lá, recolheram 1 dia, 2 dias, depois pararam de recolher. As placas, nós temos lá 112 esquinas, apenas 12 esquinas tinham placas na rua. Pedimos para que fossem colocados, não foi. Aonde está a contrapartida do município do imposto recolhido naquele bairro? Não só naquele bairro, eu digo, em todos os demais bairros. Londrina é uma cidade que você vê, e a exemplo do que eu conheço em outros países, eu vou comparar. O Marcelo veio aqui e comparou Londrina com Maringá, com Florianópolis. Eu vou comparar Londrina com o Chile. Londrina, perto do Chile, de Santiago, é suja. Suja. Lá você não vê mato crescendo entre a calçada, paver, no meio-fio da calçada. Você vê uma cidade que tem gestão, uma cidade onde o executivo prima pelos seus munícipes. Nós temos que comparar Londrina com uma cidade de primeiro mundo, não com uma cidade que concorre no meio de tanta corrupção que há no Brasil. Então, vamos ser prudentes. Senhores vereadores, eu peço para vocês, votem esse projeto, não sob pressão. Votem com a consciência de vocês e com o clamor público, porque a sociedade de Londrina não aceita e nós não vamos concordar com emendas e nem mesmo a redução apenas da alíquota. Nós vamos pedir para que todo o cálculo seja refeito e a população, não apenas algumas entidades, participem. Obrigado. Palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Valdir dos Metalúrgicos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos membros da mesa, aos vereadores aqui que estão presentes, munícipes, todos que nos acompanham pelo sistema online. Senhor presidente, em relação a esse projeto, eu moro no Jardim Alpes, frequento Santa Mônica, a paróquia, e todos os sábados, todos os domingos e dia de quarta-feira, quando eu estou presente na missa, é unânime a cobrança pela revogação. Infelizmente, os valores foram muito aquém do que os munícipes ou do meu bairro, da minha região, poderia pagar. Nós tivemos aumentos de 100, 300, 500% de reajuste no IPTU. Como aqui é um parlamento, e o Jamil foi o primeiro a falar isso, que a gente tem que debater aqui na plenária, nas comissões e nas sessões. Eu acho que nós temos a Comissão de Desenvolvimento Econômico, aprovar
hoje a revogação, levar para a plenária, porque tanto o executivo quanto o legislativo, nós temos que chegar num ponto de equilíbrio, porque do jeito que está, infelizmente não dá. Eu não votei, não estava aqui, mas desde quando eu entrei aqui, que vim assumir o cargo, em virtude de fatores que não vêm ao caso, eu sou cobrado diariamente em relação ao reajuste do IPTU. Então eu peço para a minha comissão o voto sim, a revogação, porque no mínimo nós temos a obrigação, enquanto legisladores, debater em plenária e buscar uma solução que seja bom não para nós, mas para a população em geral que pede a revogação do IPTU. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra livre. Senhor presidente, eu vou colocar os dados, pastor Gerson, meus cumprimentos aí a todos da mesa, aos vereadores presentes, aos colegas que estão aqui brigando pelo IPTU, né? Vou colocar os números técnicos orçamentários que estão na contabilidade da prefeitura. Hoje, nós temos 170 milhões, hoje, 5 de novembro, está na contabilidade, tá? 170 milhões de reais não recebidos, de 388 milhões lançados. A prefeitura falou 384, na LOA no projeto está 373, na última reunião foi apresentado 343, ou seja, eu vou pelos números que estão na contabilidade, eu acredito na equipe da prefeitura, não estou dizendo que a equipe da prefeitura não está trazendo os cálculos, eles estão pegando os valores que estão lá na prefeitura, mas para mim a contabilidade é o que vale hoje. Tanto que a contabilidade muda a cada dia que você faz a consulta no anexo 12 das receitas, pastor, ou no anexo 4 das despesas e no anexo 2 das receitas por categorias, você faz as comparações. Estamos hoje 170 milhões, divide por 388 que vocês vão ver que estamos quase 40% de inadimplência. Isso já é a prova nítida que o londrinense não está conseguindo pagar o IPTU. Não é porque tem uma lei em andamento que eu não vou pagar. Não é. Nós começamos com 12 milhões de parcelamento por mês, Marcos Urbaneja. 12 milhões, está na contabilidade. Eu pego mês a mês o contabilizado. Hoje, tem 4 milhões a menos, ou seja, quem pagava parcelado já diminuiu 4 milhões. O cara que estava pagando parcelado, ele abandonou o pagamento. Então não consegue. Então nós temos que olhar isso e ter ano que vem, quem sabe, aprova-se uma nova lei. Vamos estudar direito isso, mas vamos revogar aquilo que o londrinense não consegue adimplir, né? Ele não vai tirar do pão nosso de cada dia. Eu vejo aí, o nosso colega, o nosso vereador Jamil, ele fala sobre as creches. As creches, lá em 2014, nós recebemos gratuitamente 10 creches, mas não pudemos construir, porque a Câmara de Vereadores não aprovou, gente. Sabe por que não aprovou? Porque não podia usar um pedacinho de uma praça em Londrina. Londrina tem 563 praças. E tem 90 só urbanizadas. Nós temos tudo isso lá no patrimônio. Era o Sebastião que tomava conta do patrimônio. Então nós começamos, nós temos que estudar melhor as coisas. Olhar a cidade de uma forma geral. E analisar se é bom ou se é ruim para a cidade. A parte contábil, gente... Só um segundo, senador Pérez. Eu tenho que falar não estou equivocado, são números da prefeitura. Não aprovou porque o Ministério Público não deixou. Vereador Pérez. Desculpe, Rogério, mas você mentiu agora para todo mundo. Não deixou. O Ministério Público mentiu feio agora, Rogério. Mentiu feio. O Ministério Público... Ligaram meu microfone. Senhores, o vereador Péricles vai ter o direito de resposta. O senhor Rogério, conclua, por favor, que seu tempo já acabou, tá? 15 segundos. Minha conclusão é o seguinte: aquilo que não se consegue obter tem que ser analisado, tem que ser
verificado o erro e a gente aceitar o erro. Tem que ser aceitado o erro. E vamos rever a lei do IPTU, vamos lá para frente, vamos revogar. Obrigado. É isso aí. Rogério. Obrigado. Palavra livre. Vereador, eu peço a palavra. Só um pouquinho, João, que a senhora estava na vez ali. Boa tarde. Eu gostaria, em nome do grupo do IPTU, que já faz um ano que a gente está nessa luta para tentar a revogação, né, da lei que aumentou o IPTU, que renovou a planta genérica de valores. A gente queria falar em nome da população dessas 30 mil assinaturas para que vocês considerassem o princípio fundamental da gestão pública, que é o interesse público, não é o interesse do executivo, do legislativo, privado, é o interesse público. Tá? Assim como outros princípios da gestão pública que não foram analisados. Tá? Como o princípio da anterioridade tributária, tá? Que ela é cláusula pétrea, e também o princípio da não surpresa tributária, porque a lei ela foi votada ano passado, mas o londrinense ele não teve a transparência de quanto que ele ia pagar. Essa surpresa desagradável só chegou no começo desse ano. Então, esse princípio foi ferido, porque vocês aprovaram, os senhores aprovaram essa lei sem que tivesse a análise mais profunda. Exatamente. E a questão, assim, a população não estava sabendo quanto que ela ia pagar. Isso não tem transparência nisso. Também tem a questão do efeito confisco, que é totalmente proibido, né, pela Constituição. Então, no geral, seria isso, tá? Que eu gostaria de pedir que fosse visto o interesse público, e não pessoal ou de quem seja, mas o interesse público, e que seja analisado novamente essa lei, tá? Muito obrigada. Obrigado. Com a palavra o secretário João Carlos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Só esclarecer algumas dúvidas levantadas pelo Rogério aqui. Dizer, Rogério, que você passou pela gestão pública, você ficou 4 anos de gestão pública, e você sabe muito bem que quem fechou as contas dos 4 anos foram esses técnicos que aqui estão. Então, você tem que... Né, não houve nenhuma ação de governo no sentido de equacionar as contas do município, né? Muito pelo contrário, né? Nós tínhamos que lutar todo dia para buscar soluções lá dentro para fechar com o equacionamento, que é o que a lei, a LRF, preconiza. Então, assim, os dados que você coloca na audiência pública, nós temos que ter muita responsabilidade aqui hoje, né? Muita responsabilidade. Nós prestamos conta aqui no dia 24/10 e passamos dados de inadimplência extraídos da contabilidade, extraídos do sistema tributário. Nós temos até o dia 30 de setembro 88 milhões de débito, que corresponde a 24,5% de inadimplência, contra 15,9% do ano passado. Esses dados são os dados da contabilidade e os dados do sistema tributário. Então, nós temos que prestar aqui, Rogério, informação concisa, com responsabilidade, porque vai subsidiar a decisão dos vereadores aqui. Por que você acha que até a data de hoje nós não fizemos Profis? Será que a arrecadação está tão ruim assim? Porque se estivesse ruim, nós já tínhamos feito o Profis, nós não teríamos como pagar a folha em outubro. A arrecadação hoje, Rogério, nós arrecadamos já, até a data de hoje, 212 milhões, 50 milhões acima do que foi o ano passado. Coleta de lixo 15 milhões a mais. Nós temos uma inadimplência de 24,5%, com todas as peculiaridades que nós debatemos aqui. O ano passado nós tivemos um Profis, que repercutiu favoravelmente no pagamento. Nós tivemos esse ano a polêmica da planta genérica, que também repercute na arrecadação. Então, é uma série de ações aí que demonstra que a arrecadação está dentro do esperado. Agora, nós temos que falar para a população, de fato, quando você fala em interesse público, por exemplo, nós temos que lembrar a questão orçamentária. O orçamento, ele atende o interesse público, né? Não, o orçamento, ele atende o interesse público. Então, a revogação da planta genérica de valores
traria aqui uma consequência em relação à execução do orçamento. Nós estamos falando do orçamento do município, orçamento de 2.052, que está sendo executado e que passou por esta casa. Então, veja, inadimplência dentro do histórico, pagamento acima do esperado, a possibilidade de repercutir na execução de políticas públicas essenciais. E um detalhe, esse projeto de iniciativa popular, ele não atende o artigo 14 da Lei 101, de 4 de maio de 2000, que diz o seguinte... Eu só queria complementar aqui, queria retomar o tempo. Essa lei, ela diz o seguinte, que qualquer concessão, ampliação de benefício tributário tem que estar acompanhado da estimativa da receita apresentada pelo proponente do projeto ou a medidas de compensação. Esse projeto não apresenta nenhuma nem outra. Então, ele do aspecto técnico, ele não atende à legalidade. Então, diante de tudo que foi dito aqui, eu peço aos senhores, né, que a gente... vocês se manifestem contra esse projeto, porque de fato ele traria um prejuízo muito grande à sociedade. Palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Boa tarde. Posso? Marcos, pode ir, por favor, ceder a vez ao jovem, porque ele pediu antes. Boa tarde a todos. Bom, eu gostaria de responder também ao Rogério, quando ele fala em dados técnicos, né, em resposta técnica. Eu não entendo se ele está falando isso de uma certa tendenciosidade ou se o conhecimento dele técnico é limitado mesmo. Porque, veja, quando a gente fala em inadimplência, eu sou o contador-geral do município e eu tenho propriedade no que eu estou falando, Rogério. Eu vou concluir o raciocínio. Peço para que vocês, munícipes... Senhor presidente. Só um pouquinho, Jamil. Vamos dar continuidade no trabalho. Alber, o pessoal, se quiser se pronunciar, por favor, pode descer, tem palavra livre, pode falar no microfone, mas deixa o trabalho continuar aqui de uma forma plena, por favor. Bom, continuando o raciocínio, quando a gente fala de inadimplência, nós não podemos citar a lei orçamentária anual, porque como muito bem, provavelmente você saiba, o que consta na lei orçamentária anual é a previsão da receita orçamentária, e não os lançamentos de IPTU que foram efetuados. Os lançamentos e os créditos que foram lançados, nós acompanhamos no balanço patrimonial, que é auditado aqui pela Controladoria Geral da Câmara também e pelo Tribunal de Contas. Agora, de outro lado, eu gostaria de também apenas de uma palavra para a população, principalmente para aqueles que mais precisam dos recursos públicos na área de saúde e educação, que aproximadamente 27% a 30% do que é arrecadado com o IPTU é gasto em educação e 30% do que é arrecadado também com o IPTU é gasto em saúde. Então, gostaria de fazer esse alerta. Eu estou falando aqui como diretor de contabilidade do município, mas principalmente como cidadão e pensando naqueles que mais precisam. E, aliás, eu fui nomeado diretor de contabilidade na gestão Kiref. Eu sou concursado, eu não tenho ligação com o prefeito. Então, eram apenas esses os comentários. Ok, obrigado. Palavra livre. Senhor presidente, vereadores, Gerson Araújo, pastor Gerson, vereador Jabil Janene, vereador Douglas, vereador Valdir, vereador João Martins, vereadora Mauri, vereador Felipe Pruchet, vereador Peca, me desculpe se eu não nominei algum outro aqui nesta casa. A intervenção que eu faço nesse momento é para realmente solicitar, né, aos vereadores que vão votar nessa comissão, que votem contrário a esse projeto. Por que nós estamos fazendo essa solicitação? Porque a gente não consegue, o Executivo não vê nenhuma possibilidade de qualquer tipo de revogação desse projeto, pelo simples fato de que ele não atende às questões legais, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, ele vai trazer um prejuízo sem condições de mensurar para a cidade, para a cidadania, para as pessoas que mais precisam e mais necessitam dos serviços públicos. Hoje à tarde, nós conseguimos dar a ordem de serviço para a duplicação da Faria Lima, que é uma importante obra rodoviária para a cidade de Londrina.
Estamos agora trabalhando com a reforma de todos os postos de saúde, o viaduto da Via Expressa, vamos fazer o alargamento da Mintas de Barros, vamos reformar escolas, enfim, vamos colocar mais médicos nos postos de saúde, asfalto na cidade. São todas as atividades que estão sendo realizadas graças ao equilíbrio que nós conseguimos agora com essa aprovação da planta que foi tão debatida e tão discutida aqui na casa. Nós gostaríamos de pedir, né, o encaminhamento contrário desse projeto, porque realmente ele não vai trazer nenhum tipo de benefício para o município. Ao contrário, quando foi dito aqui que não foi respeitado os princípios legais e constitucionais, a informação que nós temos até esse momento é que todas as ações que foram propostas foram indeferidas. Todas as ações foram indeferidas, porque foi considerado que o projeto é legal, cumpriu todos os princípios e do ponto de vista jurídico ele está perfeito. Nós respeitamos aqui toda a manifestação da casa, dos vereadores, mas o que a gente quer aqui é formar e informar, mais do que isso, informar a todos os vereadores do problema que isso vai trazer para a cidade de Londrina, para que vocês possam formar a sua opinião e estabelecer aí o voto de vocês. Obrigado. Obrigado, Marcos. Só para deixar bem claro, gostaria de pedir para que os munícipes deixem os trabalhos continuarem. Isso não se trata de hoje não é dia, não é audiência pública. Estamos na reunião da comissão para deliberar o assunto, o projeto de lei 112 pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e Política Urbana. Todas as deliberações aqui, todos os votos não vão impedir o projeto de tramitar. Então, peço para que vocês respeitem, né, se pronunciem sim, mas que a gente consiga dar sequência e trabalhar e terminar os trabalhos o mais rápido possível. Palavra livre. Senhor presidente, eu precisava passar essa palavra, que eu vejo pessoas aqui, eu vejo o vereador Felipe, que tem ideias diferentes, o vereador Valdir, eu vejo aqui vários outros vereadores, eu vejo aqui munícipes aqui debatendo, aqui embaixo, várias pessoas que uns é contra, outros são a favor. Eu acho que o parlamento, eu acho que a democracia, eu acho que tem que tomar cuidado. Você pode se expressar, mas sem tentar, que nem, nós debatemos, o Rogério está aqui, acabei de conversar com o Rogério, a gente tem diálogo, conversa, mas pode ver o que vocês falaram, eles escutaram. Eu acho que vocês do Por Amor a Londrina, na boa, vocês são pessoas importantes para a cidade, vocês são presentes. Eu acho que eu até admiro vocês, que as pessoas que mais participam do debate dessa casa, Por Amor a Londrina, sempre estão aqui debatendo. Isso é democracia. E quando eles têm que tomar posição, não concordo, bate palma para faz as vaias na hora, terminou de falar, faz as vaias. Gostou daquele discurso? Aplausos. Vocês são tão importantes, vocês estão em todos os debates aqui. Eu sei que tem pessoas que não estão ligadas ao Amor a Londrina, mas vocês estão todos os dias aqui. Vamos fazer um debate saudável. E aí, o plenário vai ser soberano. Não é na impressão, não é de ameaça, não é de xingamento, não é nada. Vamos debater. Aqui vai ter contra e a favor. O que eu mais gosto do plenário da Câmara, aqui, é o debate político. Eu vivo na política, eu gosto da política, por debate político. Tem hora que eu ganho, tem hora que eu perco, e aí vai. Agora, vamos respeitar, cada um quando estiver falando, sem gritar, sem humilhar. Quando o Rogério falou, eu estou aqui, eu prestei atenção, até pede a parte e tal, mas sem tentar, vocês são importantes para a cidade. Nós temos divergências políticas? Temos, mas eu fico alegre da presença de vocês da Câmara. Isso eu já falei várias vezes e continuo falando. Mas num debate democrático brasileiro. Ô, vereador. Presidente, posso falar? Palavra livre. Bom, só com relação ao que o Marcos colocou aqui. Marcos, eu respeito muito o seu trabalho, entendeu? Acompanho aí, tá? E a questão desse debate aqui é uma questão que não há como a população ouvir
que o IPTU, por si só, ele banca a cidade toda. Que o IPTU ele é o alicerce e que se houver a revogação do IPTU, a cidade vai entrar num caos. Tá? Isso aí a população não aceita, nós também não aceitamos. E por quê? Porque nós sabemos que o IPTU pode ser um complemento com as verbas do governo federal, estadual, que vem para cá, para UPA, para saúde, para segurança, agora que ele por si só não é o responsável, isso a gente sabe. Nós sabemos que Londrina recebeu verba do governo federal, entendeu? Para construção, reformas das UPAs, da área da saúde. Agora, não podemos aceitar que o IPTU por si só seja a razão para que toda essa questão que está sendo levantada, entendeu? E vocês, vereadores, sejam, eu não digo nem enganados, porque aqui não tem ninguém que seja tão inocente dessa maneira. Mas vamos abrir os olhos, porque o governo, ele manda recursos para o município. O município também tem as formas de obter recursos para atender a necessidade que ele tem. O IPTU ele é um complemento, gente. Não é a razão essencial para que nós estejamos aqui discutindo uma questão que nós sabemos. E para a própria contabilidade que está aqui, se houve dúvidas, Gente, todos nós podemos errar. Todos nós. Erros acontecem, falhas acontecem. Se houve, é mais fácil reconhecer, voltar atrás e começar de novo. A população não quer bater de frente, não quer guerrear com o executivo, com o prefeito, não quer. A população quer estar ao lado, de mãos dadas, para que juntos nós possamos construir uma Londrina melhor, digna, em que todas as áreas que é chavão de qualquer político, educação, saúde e segurança, realmente sejam atendidas. Vamos parar, gente, vamos olhar para trás, vamos reconhecer, houve erro no cálculo, houve sim, então houve, reconheça, dá um passo para trás, a população também quer isso daí, não é feio você reconhecer que errou. Se houve erro, por favor, gente, reconheçam esse erro, revogue essa lei e vamos começar de novo. Ninguém aqui está falando que não quer a atualização da planta, ninguém aqui falou isso, ninguém. O que nós queremos é discutir as questões de valores que estão em desencontro. Presidente. Com a palavra, o senhor Cícero estava inscrito aqui. Boa tarde a todos. Bom, eu moro em Londrina desde moleque, tá? Eu quero dizer para os senhores o seguinte. Eu sou um pequeno comerciante, estou na periferia, o Douglas aqui já esteve no meu comércio, me conhece bem, tá? Rapaz, não se aguenta pagar esses valores de IPTU. Revejam a possibilidade de se escalonar isso. Eu não quero deixar de pagar, eu quero pagar. Mas eu quero maneiras para pagar. O que é isso? Se escalonar. O que se faz quando tem dívida? Não se renegocia. Por que tem que pagar isso de uma vez só? Da forma como foi proposta. Vocês entendem? Olhem dessa forma. Eu quero pagar, eu acho que tem que haver uma correção. Mas não dessa forma que foi imposta. Eu me recordo bem, quando o Quiref foi prefeito, pessoas aqui dessa casa, mas bateu no Quiref, eu tenho isso gravado, acho que todos têm, ele pediu uma pequena parcela de reajuste. Por que não concederam? Por quê? Política. Política. Isso não é pensar na nossa cidade. Acho que todos aqui querem pagar. Mas vamos botar uma forma justa de se pagar isso. Entendeu? Se escalonar, eu acho que dá. Presidente, ainda tenho. Com a palavra, o senhor Marcos Urbaneja. O seu Cícero, só para posicionar, quando a gente
pede para vocês estarem aqui falando no microfone, é justamente para isso, para a gente conversar e tal. A gente não está fazendo nenhum tipo de afronta, tá? Vocês, não é nada disso não, é só para a gente conversar mesmo, que o Albner é um grande nome de Londrina, pode estar aqui debatendo no plenário, o senhor, todo mundo. Porque a população aqui é o lugar do povo, né, se colocar, fazer as suas ponderações. O que a gente só queria dizer é o seguinte, por exemplo, o doutor colocou aqui da questão do erro, né? A gente está lá aberto na prefeitura, nós deixamos aberto, até hoje está aberto. Você pode pegar o seu carnê de IPTU, olha lá o seu valor venal. Pode ter acontecido algum equívoco, uma coisa ou outra ali. Então, olha o teu valor venal. Se aquele valor venal não for o valor que você identifica como sendo o correto, você pode acionar o município. Você pode entrar com um requerimento lá, nós vamos fazer uma reanálise disso. Não tem problema, isso aí é feito. Nós fizemos, acho que quase 1000 avaliações nesse sentido. Então, o que a gente precisa pegar é, você tem um valor venal ali. Se aquele valor que foi atribuído ao seu imóvel está fora do padrão da sua residência ou da sua face de quadra, da sua região, você vai requerer, fazer o requerimento, e nós vamos fazer a avaliação, a Secretaria de Fazenda vai fazer a avaliação. Se tiver algum erro naquilo, vai ser feita a correção, né? Agora, na planta geral de valores, é assim que funciona. A planta geral de valores, ela funciona como um valor genérico. Ela é um valor genérico para toda a cidade. Então, ela é feita por regiões, avaliado lá qual é aquela região que você está estabelecido, o seu imóvel está estabelecido, faz uma média daqueles valores e atribui-se uma alíquota para cobrar o IPTU, né? Então, é esse que é o procedimento. Se tiver algum imóvel com valor venal que você identifica, fala, esse valor venal não é o que vale aqui a minha casa, né? Porque a gente trabalhou com uma média de 60% a 70% do valor venal. Então, por exemplo, seu imóvel vale 100 mil, nós tributamos em torno de 60 mil, né? De 60 a 70. Foi esse o critério que foi adotado, que é o critério que é adotado no Brasil inteiro. Esse é o critério que é adotado no Brasil inteiro. Então, a gente quer fazer esse debate com a sociedade e aqui com a Câmara, é justamente nesse sentido. Então, se tiver alguma avaliação que você identificou que está errado, protocola e a gente vai fazer a análise, não tem problema. O pessoal da Fazenda vai fazer essa análise. Presidente. A palavra, senhor Rogério. Eu quero complementar o que eu falei inicialmente. Respeito, sim, os funcionários da prefeitura, trabalhei, sou ex-servidor federal, todo mundo sabe que eu sou ex-policial federal, trabalhei em investigações grandes com o Sérgio Moro em Curitiba, 1 ano e meio, antes de iniciar a Lava Jato, trabalhei em investigações em fraudes previdenciárias, minha área é contabilidade e contabilidade pública, não estou aqui falando se tem um erro, nós sabemos que a contabilização das coisas, ela é permanente na prefeitura, cada dia que você tira o valor, ela sai lá um valor diferente. Por quê? Porque está arrecadando. Mas o valor inicial, por favor, consegue baixar o telão para nós? Pessoal do som e projeção. Isso é para a gente mostrar o seguinte, óbvio que na hora do lançamento, na contabilidade, tivemos 388 milhões lançados. Está na contabilidade, não é o Rogério que fala. Olha lá, ó, 388 milhões de previsão, tá? Olha lá, presta atenção. 217 de arrecadação, o João acabou de falar, 217, ele sabe. 170 milhões de inadimplência hoje. 170 dividido pelo total previsto, 43%. Não é eu. Agora tem aqui, ó, renúncia, tá? Falamos de renúncia outro dia, ó. Renunciou-se lá 16 milhões, 11, mais 1 bilhão, tá vendo? Nós tivemos 11 milhões. Não estou falando de renúncia, estamos falando. Mas o que está lançado na contabilidade, gente, 388 foi no início do ano. A contabilidade lançou isso aqui, não é o Rogério, mas eu não estou dizendo que que o pessoal da prefeitura não conseguiu colocar o valor correto. Não é isso, João, nós sabemos. É o que está na contabilidade. Nós estudamos essa parte aí. Você desculpa se eu coloquei de uma forma que ofendi os servidores, porque eu trabalhei com vocês. Não estou aqui para questionar a competência de vocês, porque eu conheço, sei o grande esforço que o João Carlos teve na administração Quiref, de colocar em dia, a gente fechar em 5 milhões no final de 2016, positivo, dos empenhos que a gente
teve de trabalho e das anulações de empenhos que não iam utilizar. Mas eu também sei que hoje nós temos os valores ali contabilizados. Queria colocar isso. E nós temos 73 mil residências, apesar de ser 90 e poucas mil, parece que temos 20 e poucas mil residências que não pagam IPTU em razão de isenção, e parece que agora ampliou um pouco isso, né, por causa dos idosos, assim, com aqueles R$ 444 de isenção de pagamento, enfim, aprovados aqui também, que é para o ano que vem, não para esse ano, porque é tributário, enfim, mas nós sabemos que tem 73 mil residências não pagando, pastor Gerson. 73 mil residências é 27% do município que não está pagando. Se vocês pensarem, 257 mil propriedades, são 73 mil, mas isso não é eu que estou falando, isso é o relatório que a prefeitura apresentou, porque isso não está na contabilidade. O relatório que o João, o Esdras e o Bira assinaram, lá da prefeitura, é um relatório que tem a quantidade de propriedades, de imóveis que pagam IPTU. Então, é isso que eu queria colocar, são os dados que estão aí. Agora o João, né? O João, explica isso de você. A palavra o secretário João Carlos. Muito bom. Dá para desligar as luzes aí? Deixa o painel ali que a gente vai aproveitar o painel que o Rogério passou. Viu, Rogério? Olha lá, ó. Tá vendo aquele valor de 388 milhões lá? Aqui, não, dá aqui essa canetinha que vamos esclarecer de uma vez por todas isso aqui, né? Aqui, tá. Aqui, né, ó. Tá vendo esse valor aqui, 388 milhões, Rogério? Esse valor é o valor, quando você faz o orçamento ele é encaminhado à Câmara para ser votado até o mês de agosto, correto? Daí você fala assim no orçamento, olha, você faz o orçamento, ele tem um princípio do equilíbrio. Então você fala assim, ó, eu vou projetar a receita e vou fixar a despesa, correto? Então quando você prepara o orçamento, você fala, olha, esse ano de 2018 a gente vai arrecadar 388 milhões de IPTU, certo? A gente coloca um valor previsto. Daí chega em dezembro, o pessoal roda todos os boletos de todos os contribuintes, com a lei 12.575 que mudou os critérios, você roda os boletos. Daí você soma os boletos, sabe que número que você chega? 343. Então, porque a receita ela é prevista, assim como aconteceu nos 4 anos da gestão Quiref, a receita sempre é prevista. Você projeta a receita e fixa a despesa. Não está corretíssimo, Rogério, corretíssimo. Daí olha aqui, ó, esse valor aqui, Rogério, ó, Rogério, vamos lá. Esses 388 milhões aqui, na verdade a Fazenda lançou 343. Nós lançamos 343. Você está vendo que aqui, Rogério, ó, você não pode pegar esse valor aqui, ó, doutor, ó, esse cálculo que o Rogério faz, ele pega o saldo aqui, ó, e divide por isso aqui e diz que isso é uma inadimplência. Acontece que essa parcela aqui, que não é 170, tá? Porque se você pegar 343 aqui, menos 217, vai dar um valor. Daí você faz a dedução da renúncia de receita. Daí você faz a dedução da renúncia de receita. Daí você pegando os boletos, todos os boletos que venceram até o dia 30/9, porque nós temos mais 50 milhões que vence agora, Rogério. 30 de outubro. Nós chegamos à inadimplência de 24,5, porque eu não posso considerar todo esse valor aqui, porque nós temos valores parcelados que não foram pagos ainda, ok? Então você não pode fazer essa leitura da forma como está aqui. Eu entendi. Vocês entenderam aí, gente, que o João está explicando? Que em vez de 388, era para estar 343 lá. E que o total aqui não porque é 170. Quando que se lança esse valor? Depois da aprovação da lei? Em dezembro, no finalzinho do ano. É depois que lançou o carnê ou antes, João? Não, o orçamento é feito anterior. Quem lança primeiro? Primeiro faz o orçamento, depois faz o lançamento. Aí quando você faz o lançamento do carnê, é que você sabe quanto que você vai receber. Exato. Aí nós ficamos com 40 milhões a menos. Que aqui é o valor Só projetado. que, peraí, cuidado, João. João, Rogério, quando você colocou o equilíbrio orçamentário 388... Você gerou também 388 de despesa. Rogério, só concluir, espera só um pouquinho. Rogério, além do valor projetado aqui, nós temos que levar em conta que ele está com 0,8 aqui. E, na verdade, nós colocamos uma alíquota com 0,6. Então, mais um problema para resolver. Rogério, era 0,6 só. Da mesma forma que eu deixei você concluir, gostaria que você deixasse o João concluir também. Você é um cara que trabalhou na administração pública, sabe muito bem, na época da sua gestão, você lembra que nós contingenciamos 20%, porque havia uma frustração na receita, nós contingenciamos o orçamento para chegar com equilíbrio? Aqui, na verdade, Rogério, é uma projeção que houve uma redução da alíquota, mas além da redução da alíquota, você jamais pode comparar o valor, a diferença do valor lançado para o valor arrecadado, e imputar isso uma inadimplência, porque não é isso. Esse valor, parte dele está parcelado. Nós temos parcelamento na prefeitura, que não caíram ainda, que não venceram ainda.
Mas a despesa, Rogério, ó, um outro dado interessante. Você me parou agora há pouco ali e falou que nós tínhamos um déficit até o momento de 100 milhões de reais. Se você pegar o anexo 12, até o final de outubro, nós estamos com um superávit de 6 milhões 918 até o final de setembro. Porque você pegou, Rogério, o anexo 2 e, como você mesmo disse, não mudou agora, já vem a longa data, nós colocamos a despesa em tempo real. Você faz o empenho na prefeitura, já está no portal. A nossa receita está até o dia 18. A nossa receita tem um espaço entre a publicação e o... Então, a gente tem que ter muito cuidado para interpretar os dados, porque a gente acaba passando para a sociedade uma visão equivocada, levando as pessoas a uma decisão equivocada. E um detalhe, Rogério, se nós chegamos até hoje, até a data de hoje, sem um Profis, não é muito estranho isso? Será que, de fato, a receita não está maior que do ano passado? Tenho direito, presidente, senhores, de falar? Tá virando um debate desnecessário aqui. Só para concluir. Deixa eu concluir primeiro, Rogério. Eu já disse anteriormente que o posicionamento dos vereadores que vão fazer o voto pelas comissões não vai impedir a tramitação dos vereadores. Então, eu sugiro que se faça um trabalho, seja por parte do governo, seja por parte de quem é a favor, na verdade, de quem está defendendo o projeto, que façam os seus apontamentos e façam reunião com os vereadores. Porque nós já tivemos um momento de discussão na audiência pública a respeito desse assunto e a gente está voltando com as mesmas dúvidas, as mesmas ponderações, os mesmos apontamentos que aconteceram durante as primeiras reuniões, inclusive na reunião da Comissão de Finanças. Então, para a gente ser muito objetivo nessa reunião, tá? Os munícipes que aqui se encontram, independente da votação dos membros das comissões, serão 6 votos. Mesmo que sejam 6 votos contrários ao projeto, o projeto vai tramitar e ele vai para o plenário. Então, eu só gostaria realmente da complacência de vossas senhorias quanto à questão agora do mérito, da questão técnica, entendeu? Porque realmente fica muito difícil quando a gente entra num embate técnico e que, por mais que vocês falem, os munícipes não vão acabar entendendo nada, muitas vezes até mesmo os vereadores, né, eles não vão conseguir tirar nenhuma conclusão quanto a esses números, esses embates que estão se colocando no momento. Vou dar a palavra agora 30 segundos. Danilo. Para o Danilo e vou encerrar a palavra livre. Bom, eu como diretor de contabilidade gostaria de colocar a nossa equipe à disposição do Rogério para que ele nos procure lá na controladoria. Nós já também nos conhecemos, né? Nós participamos da reunião de equilíbrio fiscal do CREF várias vezes, né, até que conseguimos encontrar uma saída. Então, Rogério, nos procure, nós explicaremos melhor. Eu também dou aula de contabilidade na faculdade e eu conheço, né, as dúvidas que as pessoas têm, posso te auxiliar, mas assim, gostaria de ratificar aqui. Infelizmente, o seu cálculo, ele, embora seja bem simplista, ele está bem equivocado, porque nós dividimos em contabilidade pública o mundo orçamentário do mundo patrimonial. E desculpa, eu não quero parecer arrogante, mas sim, quando você expõe dessa forma, a gente acaba, como técnico, se sentindo ferido, porque você coloca à prova a nossa credibilidade. E nós estamos ali validando dia por dia, estudando em consonância com a STN, né, para sempre aprimorar e entregar o melhor trabalho para a sociedade em matéria técnica. Então, me coloco à disposição não só para o Rogério, mas para qualquer cidadão que queira entender um pouco mais de finanças. Nós procuramos deixar sempre online os dados e sempre com o máximo de transparência possível. Obrigado, Danilo. Para a sua consideração final, vereador Valdir dos Metalúrgicos. Só seguindo o raciocínio do presidente aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a hora que eu coloco os números ali, até eu também vou ter que buscar mais informações para entender toda aquela sistemática ali. Mas eu lembro muito bem aqui que eu e o tio Douglas fez uma emenda aqui para que se abaixasse a alíquota, para tentar um consenso entre os dois projetos de congelamento, que é a fixação da alíquota, e o de revogação. Então, seria o caso, e volto a repetir, dessa casa sentar com o executivo para que a gente possa buscar um consenso em relação aos dois projetos. Do jeito que está, uma fixação de alíquota não vai resolver o problema da população.
a situação econômica não é boa, não se levou em consideração o equilíbrio financeiro de cada munícipe, até mesmo porque a gente fala em torno de 11 milhões de desempregados. Não era o momento, né, da gente se pensar, e sim de buscar um equilíbrio. E eu faço aqui de novo, cabe a essa Câmara, aos nobres vereadores, juntamente com o Executivo, buscar uma emenda no 113 para que possamos, sim, dar uma resposta à sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Tio Douglas. Boa tarde a todos. Esse projeto, como foi dito aqui, que todo o valor do imóvel ele é baseado em cima de 60%, 70% do valor do imóvel, são esses questionamentos que solicitamos uma revisão em questão dos imóveis em algumas localidades da cidade, que o valor ficou muito alto, muito alto. Esse, eu acredito que não foi nenhum problema direto do servidor, e sim de quem fez a avaliação das localidades. Quando o João coloca em relação a 60%, 70%, o vizinho do lado da minha casa veio R$7 mil o valor do IPTU dele, e ele vendeu o imóvel dele a R$600 mil. Não foi 60% do valor que estava no IPTU. Então, mas assim, eu digo que se esse valor de mercado estava muito alto, ou o valor do IPTU do vizinho, imagina quantos não estão assim na realidade dentro do município. Um outro fator que vejo é a questão dos grupos, como foi dito aqui na questão do iate, que de 170 foi para R$625 mil. Dizem que fizeram uma revisão e talvez vá cair esse valor para uns R$250 mil. Então é sinal que houve algumas ponderações que precisam ser revistas na totalidade, porque do lado da minha casa teve, no iate teve, e dezenas de imóveis houve essas ponderações que estão sendo revistas. Só no meu gabinete, umas 30 pessoas entraram no meu gabinete e falaram: Douglas, desisti de fazer a revisão, porque quando eu cheguei no balcão, o próprio servidor falou assim: eu acho melhor o senhor não fazer, senão vai aumentar seu IPTU. Então, essa maneira que está sendo feita, sem contar com outro fator que foi dito aqui também no dia 24, que tem 70 condomínios que estão sendo revistos para poder começar a computar o valor do IPTU. 70 condomínios, se cada condomínio estiver na média de 50 imóveis, que eu acho pouco, sempre é 100 lotes ou mais, quantos lotes ainda não teremos de arrecadação no próximo ano desses condomínios que estão sendo feitos? E para encerrar, um último fator foi feito no começo do ano, e eu tenho certeza que é a vontade do prefeito Marcelo Bellinati, da questão do Agiliza Londrina. Muitas, só no meu gabinete, aproximadamente de 12 a 15 empresas que foram embora da cidade por causa do Agiliza Londrina. Quantos fatores financeiros nós não estamos perdendo de arrecadação no município de Londrina, indo para outro município, e nós estamos dando a ênfase em primeira o IPTU. Então precisamos de rediscutir a maneira que está sendo feita. Obrigado. Obrigado, vereador. Em deliberação, passo a palavra ao relator da presente matéria pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, vereador pastor Gerson Araújo. Senhor presidente, nobres pares, amigos presentes, população que está aqui.
nos ajudando, tenho certeza absoluta, a podermos estudar um pouco melhor tudo que aqui acontece. Então, de iniciativa popular, na forma prevista no artigo 14 da Constituição Federal e artigo 246 do Regimento Interno da Câmara Municipal, esse projeto de lei tem por objetivo revogar integralmente a Lei 12.575 de 2017, que aprova a planta de valores de terrenos, preços básicos por metro quadrado de construção para efeito de lançamento do IPTU. Revogar integralmente a Lei 12.647, que introduz alterações na Lei 12.575, supracitada, e restabelecer a vigência da Lei 8.672 de 2001, revogada pela Lei 12.575 de 2017. A iniciativa popular é forma de exercício direto do poder pelo povo, inaugurada com o advento da Constituição Federal de 88. A partir de então, torna-se possível a deflagração de um processo legislativo. Este mecanismo se desenvolve como uma forma de concretização da soberania popular, requisito deveras importante em uma democracia dita participativa. Pois bem, é fato notório o descontentamento da população com a majoração do IPTU, e tendo sido apresentado nesta casa o presente projeto de lei de iniciativa popular, prevendo a revogação da dita lei, sob a alegação de que o aumento efetuado sobre imposto e taxa de coleta de lixo é desproporcional, desarrazoado e excede em muitos casos a ser considerados. Contudo, necessária também se faz a análise das implicações que a revogação da lei de natureza tributária, a planta genérica de valores, terão de retorno à vigência da lei anterior. O ponto que se deve indagar, e se a lei do IPTU em vigor feriu a capacidade contributiva do cidadão, sendo oportuno que a Câmara agora considere a iniciativa popular revogando a lei 12.575, para que volte a ser aplicado o valor do IPTU de 2017, acrescido do percentual referente à inflação anual, para que novo estudo, com ampla participação e discussão, seja realizado para a definição dos novos valores. Esse relator considera coerente o pleito dos que assinam o projeto da iniciativa popular, instrumento de democracia, a fim de que a aplicação do imposto seja condizente com a capacidade contributiva do londrinense. Porém, avaliamos que a revogação da lei, juntamente com a aplicação do IPTU de 2017, acrescido do percentual inflacionário do ano, não significará que a cobrança do IPTU seja justa, ou seja, a justiça fiscal não será alcançada de imediato, simplesmente com a aprovação do presente projeto de lei, a qual, em nossa avaliação, dependerá de estudos técnicos para que se promova a nova revisão geral da PGV ou que sejam criadas alternativas para tanto, considerando o período de defasagem sem atualização da referida planta de valores. Nesse sentido, apesar deste relator considerar louvável o projeto de iniciativa popular, repito, um instrumento consagrado na Constituição Federal, porém no que tange a desonerar os contribuintes do pagamento, em alguns casos excessivamente majorados do imposto, não considero apropriado que o IPTU seja calculado e cobrado novamente com base na Lei Municipal 8.672 de 2011, prolongando-se assim a desatualização da planta genérica de valores do nosso município, que perdurou por 17 anos. Nesse sentido, considero que a revogação da Lei 12.575 por si só não se mostra suficiente para a resolução desta questão tributária em nossa cidade. Alternativamente, seria razoável a apresentação de alguma proposta que venha adequar a necessidade de atualizar a defasada planta genérica de valores à atual conjuntura econômica que afeta diretamente a capacidade contributiva do contribuinte, almejando-se o incremento da receita com justiça fiscal. Importante destacar ações já adotadas pelo Executivo Municipal enviados a esta casa, refiro-me aos PLs 81, 103 de 2018,
que amplia a base dos critérios para concessão de benefício fiscal para isenção de IPTU, abrangendo aposentados, viúvas, pessoas com deficiência, dentre outros, e altera dispositivos da Lei 7.303, de 30 de dezembro de 97, e da Lei 12.575, de 29 de setembro de 2017, respectivamente, por oportuno. Ressalto que esta tramitação, nesta Casa, o PL 134/2018, que trata da revisão da cobrança da taxa de coleta de lixo. Ressalvados os apontamentos exarados no parecer da assessoria técnico-legislativa desta Casa de Leis, sob o prisma da Comissão da Política Urbana e Meio Ambiente, este relator emite voto favorável ao presente projeto de lei na iniciativa popular, mas na expectativa, e eu chamo a atenção de todos para isso, de uma discussão muito mais ampla, de um termo médio que se pode estabelecer um consenso entre o que se pode fazer e o que se deve fazer, que satisfaça a prefeitura nas suas necessidades, mas também satisfaça a nossa população. Essa é a expectativa da possibilidade, portanto, de uma discussão mais ampla antes de uma definição total. Este é o meu parecer. Para o seu voto, vereador Jamil Janene. Acompanho o relator. Para o seu voto, vereador João Martins. Acompanho o relator. Agora eu peço a palavra para relatar a presente matéria pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Rapidamente, só para deixar pontuado que tivemos várias conversas entre vereadores, entre munícipes, e vários vereadores têm a visão, né, que foi inclusive exarada aqui no parecer técnico que veio para as comissões de desenvolvimento econômico e para a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, onde há necessidade, sim, né, de se entender melhor o projeto, seus impactos e principalmente a prioridade do governo em relação aos seus investimentos, seja com a alíquota 0,6, seja com a alíquota ora apresentada por demais vereadores que infelizmente não tiveram, né, as suas respostas quanto ao possível impacto, e também numa situação que, na minha opinião, não é uma situação favorável, que é a questão realmente da revogação. Mas, de qualquer forma, eu acompanho o voto do relator pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, na esperança de que a gente consiga chegar num consenso e o melhor para a nossa cidade. Não é melhor somente para o governo, não é melhor somente para a população, e que a gente consiga realmente discutir em alto nível e chegar numa conclusão, né, melhor possível para a cidade. Então, eu acompanho o voto e o relatório do vereador Pastor Gerson. Para o seu voto, vereador Felipe Prochet. Acompanho o relator. Para o seu voto, vereador Valdir dos Metalúrgicos. Acompanho o relator, senhor presidente. Caminho o projeto ao grupo de apoio para a redação dos votos das comissões. Concluída a discussão da matéria, agradeço a presença de todos e encerro os trabalhos dessa reunião.